A paz do Senhor para a igreja, hoje terça-feira, dia 27 de outubro. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Vamos orar antes? Senhor Deus, amado Pai, eu te agradeço pela oportunidade tão grande, Senhor, que nos é dada para compartilhar a Tua palavra, que já está escrita, mas que ainda preenche os nossos corações. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmão? Mateus, capítulo 25, verso 31. Não vou ler muitos versículos, até onde o Senhor falou comigo nesta tarde, mais uma vez. Diz assim a palavra do Senhor: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão ao justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém, igreja? A gente sabe que esse texto continua para o outro lado, para o lado esquerdo, mas nessa feita eu vou ficar nesta parte aqui. Nós estamos passando um tempo de dificuldade e a igreja tem se movimentado para ajudar. Então a igreja tem se movimentado para o lado direito, né? Para estar à direita do Senhor. O estar à direita do Senhor neste dia é algo sobrenatural, porque é algo que é dom de Deus dado ao homem, porque quem somos nós, irmãos, para merecer tão grande prêmio dado pelo Senhor, visto que nós somos pecadores e erramos. Mas a palavra de Deus aqui, irmãos, eu já ouvi muitas pessoas dizerem que isso aqui é uma alegoria. Eu não acredito dessa forma. Irmão Kleber, tá? Não acredita dessa forma. Isso não tem alegoria nenhuma. Está escrito aqui, o texto é verídico, literal, que o Senhor vem sobre as nuvens e os anjos, e ele vai reunir do jeito que está escrito aqui, irmãos. Do jeito que está escrito assim, é assim que eu creio e é assim que eu estou conversando com os irmãos. Que quando o Senhor vier e as nações estiverem reunidas, e ele então colocará e fala: vinde, né? Isso pessoalmente, né? Não sei como é que vai ser, irmãos. Um milagre muito grande, porque o Senhor tem grande poder e ele já diz que ele vai colocar os cabritos separados das ovelhas, assim como o pastor separa, ele já vai deixar separado. E aqueles que estiverem à sua direita, logicamente serão as suas ovelhas. Ele: vinde benditos do meu Pai, né? Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É um tempo grande, desde a fundação do mundo, é algo muito tempo atrás e uma preparação. Jesus não vai fazer as coisas correndo, apressado.
Não. Ele está dizendo que isso está preparado desde a fundação do mundo para aqueles que o seguirem, para aqueles que fizerem a sua vontade e para essa parte aqui que é o foco da reflexão de hoje. É verdade que antes desse foco da reflexão tem essa parte da separação. Mas o que eu quero colocar para os irmãos é o que Jesus disse: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver. Irmãos, Jesus não está falando de outra pessoa. É estranho a gente entender isso, né? A gente crê nos milagres do Senhor, a gente crê que Jesus esteve aqui com os discípulos, mas nós muitas vezes não cremos nessa palavra que Jesus está dizendo. Ele disse que ele estava com fome, que ele estava com sede, que ele estava nu e que ele estava preso e que ele era forasteiro. Então, quando nós vemos toda essa multidão de pessoas nessa situação, quem está ali pela fé é também o Senhor. É algo para a gente pensar e para a gente praticar, né? Eu acho que o tempo que nós temos como cristãos já nos dá maturidade para aplicarmos a nossa vida, a pregar a palavra, a anunciar o reino de Deus e a obedecer o que está escrito aqui. Porque se eu tenho alimento e as pessoas que estão próximas, ou nas ruas, ou, sei lá, vizinhos nossos, não têm, eu, como cristão, tenho por obrigação, por dever, dar a eles de comer. Assim o Senhor me ensina. E se eu tenho muita roupa, ou roupa, não é muito, roupas, e alguém está sem roupas, eu tenho que compartilhar. E se alguém está enfermo, eu preciso visitar, mas é o pastor. Não, irmãos. Jesus não falou aqui que ele está falando com o pastor da igreja. Ele está falando com a igreja. E a igreja começa por mim. E se eu sei que o meu irmão está enfermo, é minha obrigação, o meu dever como cristão, visitar. E aí o negócio vai apertando, porque ele fala sobre os presos. Nós temos irmãos que se prontificaram a estarem nos presídios. É verdade que o tempo que estamos passando e nos hospitais e nos presídios, neste tempo especificamente, tem que ter um pouco de cuidado e saber se pode ou não. Mas não é para ficar acomodado. O que Jesus está dizendo é que ele está preso, que ele está enfermo. E mais, nos tempos que estamos vivendo, como o mundo, as pessoas estão atravessando os países, porque nos seus países não tem condição de vida, eles se tornam forasteiros, estrangeiros, não é? Refugiados. E nós temos condição de hospedá-los. Ah, nós não temos não, irmão Kleber. Temos, irmão? Temos. Se Jesus disse que nós temos, nós temos. Se nós temos como dar de comer, como dar de beber, como dar de vestir, nós temos como dar moradia para aquele que é forasteiro e que é nosso irmão em Cristo e não tem aonde dormir. Então a palavra de Deus diz aqui, olha, e era forasteiro e me hospedastes. O irmão Kleber, não é que era forasteiro e eu coloquei ele lá num canto lá não, e eu coloquei ele numa obra não, e que eu coloquei ele num lugar para ele ficar. Eu o hospedei. Eu lembro de algumas vezes que o pastor Marcelo pregava e eu lembro que ele comentava às vezes das pessoas que ele tinha hospedado na sua casa. Eu não estou querendo engrandecer o pastor Marcelo, mas eram alguns exemplos que eu via, né, de pessoas que se hospedavam. Eu sei que os outros irmãos também fazem isso e precisamos fazer.
Quando nós tivermos a oportunidade de estar com o Senhor Jesus Cristo, representado por cada uma pessoa da sociedade desta forma, é nossa obrigação. É difícil, né, a gente falar desse jeito, né? Obedecer, obrigação, são palavras duras, mas é nossa obrigação como cristão hospedá-los. É nossa obrigação como cristão dar de comer, dar de beber. É nossa obrigação visitar. É nossa obrigação estar indo aos presídios. Ah, mas quando é que nós vimos isso? Né? Jesus aqui está dando uma dica, parece aquele professor que fala a questão que vai cair, digamos, na sua prova. Então Jesus está falando, olha, eu vou voltar, eu vou reunir e eu vou falar isso que está aqui. E as pessoas vão falar, olha, não sei, eu nunca te vi. Eu não sei quando você estava preso, eu não sei quando você estava refugiado, quando você era forasteiro, quando você estava com fome, com sede, quando estava sem roupa. Eu não sei dessa situação. E aí, Jesus vai repetir aquilo que já está aqui, que a gente já sabe. Ele vai dizer assim, o rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo, que sempre, não é uma vez ou outra, sempre, sempre é sempre, irmãos, que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, isso aqui é para a gente pensar e praticar. Se eu pensar e não praticar, não adianta nada. Se eu pensar e não tiver amor, existe muito egoísmo em mim, irmão Kleber, para não fazer isso daqui. E precisa abrir o coração, né? Abre o teu coração, né? Vamos abrir o nosso coração para enxergar onde está o Senhor neste mundo, dos pequenos que necessitam da igreja para sustentá-los, para mantê-los alimentados, sem sede e hospedá-los em nome de Jesus, para que a volta do Senhor nós estejamos do lado das ovelhas, irmãos. Ah, irmão Kleber, a obra não salva, é verdade, mas a fé sem obras é morta. E que adianta eu pregar e não viver? É hipocrisia. Que o Senhor toque, fale com o irmão e fale comigo também, porque fazemos pouco disso que está aqui. Não é que fazemos pouco caso, não. É que nós não executamos muitas vezes tudo que está aqui. Os recursos que Deus nos dá é para nós compartilharmos. A igreja primitiva começou assim. Se o irmão e a irmã têm recurso, é para compartilhar. Você aceitou a Jesus no dia, você creu no poder de Deus, você entregou a sua vida a Jesus. Você tem família, você tem irmãos, você tem gente que precisa da sua ajuda. Abra o seu coração, que nada vai faltar para você. Que o Senhor Jesus te abençoe e se por acaso falta alguma coisa a ser falada, que Ele complete a palavra na sua vida, no seu ser, no seu entendimento e principalmente no seu coração, coração de cristão com amor. Deus abençoe a sua vida. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fala as nossas vidas, o nosso coração nesta hora. Fala com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida.